Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Crei, Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Amém, meus irmãos? Quem tem a certeza de estar lá no céu? Aleluia, glória a Deus. Mudou a cena. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá. Mas todos que queriam podiam lá entrar. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá. Da muito infeliz Jerusalém, que nunca passará. Da muito infeliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana
sem cessar. Hosana nas alturas, hosana sem cessar. Obrigado, meu irmão. Para Deus sempre o nosso melhor, não é mesmo? Então, que prazer. Eu fui professor de escola bíblica dominical há muitos anos e eu vejo que nós já estamos quase na hora de acabar. Então, nós vamos alterar um pouquinho aqui. Quem está feliz por estar aqui? Eu estou. Para dizer da importância, em primeiro lugar, da sua importância. Justamente quando João tem essa visão maravilhosa do céu, ele tem a visão de miríades de anjos cantando, louvando e glorificando ao nosso Deus. Ele não tem a visão do time do eu sozinho, não. Então, lá no céu, solista já tem um. Quem é? Quem é o solista lá do céu? Não sabem, não? É o Cordeiro, é Jesus Cristo, né, irmãos? A estrela lá no céu é Jesus. Nós todos estaremos juntos. E para introduzir este assunto, trazendo lá da reforma, o pastor falou de Simonton. Olha a importância de 8 anos de ministério de Simonton aqui no Brasil. Aqui vocês. E todas as outras igrejas presbiterianas. Só 8 anos. E lá atrás, Martinho Lutero, incomodado com a questão dos dogmas, ele tem um olhar de inclusão social para quem? Para você, cidadão comum. Naquela época, quem estudava eram os filhos dos nobres e eram os que iam para o sacerdócio, para a vida religiosa. E o serviço religioso era oficiado com o oficiante voltado para o altar, de costas para o público, e em latim em qualquer parte do mundo. Martinho Lutero, ele se incomoda com isso, porque ele quer que você tivesse uma participação efetiva no ato religioso. E aí ele, em relação a isto, ele propõe 2 questões. Primeira, que a homilia, a pregação, fosse feita na língua do povo onde estivesse sendo oficiada o serviço religioso. E que tivesse cânticos, hinos, para que você, cidadão comum, pudesse participar. Não é maravilhoso? Então, daí surge o canto congregacional. Daí surge o canto congregacional. O canto que a congregação participa. Então, de todas as práticas musicais que fazemos dentro da igreja, qual é a que mais reflete o canto no céu? Qual é o canto? O canto congregacional. Então, meu amado, minha amada irmã, não se sinta menos por estar aí participando com a voz que Deus te deu. Porque não existe uma voz igual no mundo. Isso eu posso dizer que é a minha área bem específica, tá? Então, muitas das vezes o irmão está aí sentado e pensa: ah, mas eu não tenho a voz de fulano.
Ah, mas eu não tenho a voz de ciclano. Então, fazendo um parênteses, eu gostaria de saber: a sua mãe, o seu pai conhecia a sua voz? Estou perguntando. Sua mãe não conhecia a sua voz, não? Uau! Existe alguma mãe que não conheça a voz do seu filho? O seu filho pode estar distante. A hora que ele pega o telefone e fala: alô, precisa de mais alguma coisa para você identificar a voz do seu filho? Você conhece a voz do seu pai, da sua mãe? É inconfundível, né? Porque tem a ligação aqui. Assim é o nosso Deus. Ele que te deu essa sua voz. O nosso Deus erra? Não. Deus não erra. Então, se ele te deu essa sua voz, é porque a sua voz, primeiro, é bonita. Porque Deus não nos dá nada feio. Deus não nos dá nada ruim. Em primeiro lugar, a sua voz é bonita. Sabe, o mundo é que diz que a sua voz é assim, ó, assado. Né? Quando você começa a crescer, a voz dessa criança é estridente, a voz dessa criança é assim. Ou uma implicância qualquer, ou uma comparação. Mas não foi Deus que fez a sua voz feia. Porque Ele só tem coisas boas e bonitas para nos dar. Deus deu essa voz a você, essa linda voz. E qual é a voz que o teu Deus quer ouvir louvando a Ele? Qual é? Qual é a voz? A sua que Ele te deu, porque se você é filho de Deus, qual o pai que não quer ouvir a voz do filho? Não é mesmo? E olha, isso é aquela questão, né? Depois que parte o nosso ente querido, como a gente gostaria de ouvir aquela voz? Mais uma vez, não é isso mesmo? Pois é. Então, nunca pense em ser menos o seu louvor. O seu louvor pode ser menos para os homens, mas não para Deus que te criou e para o Deus que deu essa voz a você. Amém? Isso tudo é por conta da história dos hinários, hein? E dos hinos. Porque aí, Martim Lutero faz o quê? Naquela época, mulheres, estamos lá no século XVI, vocês não podiam participar do ato religioso. Os coros eram feitos só por homens. Então, meninos mais jovens cantavam as notas mais agudas, e os adolescentes e homens adultos cantavam o baixo, o tenor. Mas vocês não podiam cantar. Depois fora das câmeras, eu digo mais uma coisa com relação a isto. E aí, Martinho Lutero traz essa oportunidade para o elemento feminino também passar a participar, através do coro, através do canto congregacional. Ou seja, a igreja, desde sempre, a igreja reformista, teve uma visão inclusiva. Quando ninguém, o mundo não pensava sobre isso. Porque Jesus traz a mensagem do quê? De inclusão. Todos venham a mim. Todos que queiram, venham a mim. Amém? E aí, então, e as músicas naquele período já eram um período que, vocês vejam, não tinha eletricidade, concordamos com isso? Mas já tinha som estéreo. Mas o maestro está maluco, porque não tinha eletricidade, como é que tinha um som estéreo? Porque os coros já eram muito grandes, e um coro ficava de frente para o outro, naquelas catedrais, eu acho que aqui também. Isso era o que era reproduzido nas grandes catedrais. Então, um coro cantava de um lado e o outro coro respondia do outro lado.
Olha que riqueza, né? Então fazia um som estéreo para quem estava aqui sentado, estava ouvindo de todos os ambientes. Mas essas músicas, às vezes, eram divididas em até 16 vozes. Dava para a congregação cantar? Não. Então Lutero propõe criar músicas para que você pudesse cantar, para que você, congregação, não sabedor de música, pudesse ouvir e participar. Daí ele começa a criar os hinos. Nós temos, posso até pedir para o nosso amigo aí, nosso querido pianista, é um 155, se não me engano. Aí ele vem e cria. Vamos ver se vocês identificam esse Obrigado. Vocês conhecem? Pois é, foi o hino. Foi o hino baseado no Salmo 46, que marca a reforma protestante. Quando você ouve esse hino, você pensa o quê? Castelo Forte, não é isso? Não vem logo à sua mente isso, Castelo Forte? Então vamos cantar a primeira estrofe dele. E aí você vai pensar que este é um hino antigo? Dá para pensar nisso? Não. Dá para pensar que é Castelo Forte, com toda a mensagem que ele tem. Mas vocês querem saber? Esse é um hino de um período medieval. Esse é um hino que foi composto no século XVI. Ok? Então é um hino fora do nosso tempo. Não, porque ele traz uma mensagem atemporal. Ele não está limitado ao tempo, porque as verdades que ele declara ali são verdades para todo sempre da nossa existência aqui na Terra. Amém? Porque ele não é baseado, focado em quem? No homem. É a mensagem do hino é focada em quem? Em Deus. Então ele traz este tipo de mensagem atemporal. Mas o que mais. Ô, Cláudio, já não precisa me filmar aqui, não. Aqui não. Bom, o que, o que traz também a questão dos hinos? Nós temos
uma observação bíblica dada por Paulo, tanto aos Efésios como aos Colossenses, para nós nos apresentarmos louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, um não vai em detrimento ao outro, mas eu só tenho 10 minutos. Mas eu vou explicar rapidamente a importância de cada um dessas manifestações musicais para nós. Os cânticos. Vocês conseguem se lembrar de algum cântico? Tem bastante gente jovem aqui. De 10 anos atrás, um cântico que vocês cantavam há 10 anos. Porque ele vive. Isso. Mas esse a gente ainda canta muito, né? Esse é um hino, esse é hino, esse é um hino. Solta o carro. Pois é, ele acabou de cantar, o reverendo acabou de cantar um hino, um cântico, que eu acho que deve ter uns 10 anos ou mais, né? Mais que 10 anos. Soa como o quê? Como antigo. Já não faz parte do que o homem de hoje está vivendo, está pensando. Hoje, o grupo de louvor canta outros cânticos. O grupo de louvor não vai cantar esse cântico. Vai até, mas não vai buscar esse cântico. Porque tem outros atuais agora. O cântico sempre vai ser isso. O cântico vai estar na primeira pessoa. Eu, você, vai estar sempre se dirigindo, falando de si, falando do que o homem está vivenciando, está sentindo. Ficou entendido isso? Agora, os salmos, não. Os salmos, como são os salmos? Cada um salmo tem uma métrica diferente, não é isso mesmo? Nós temos um salmo com 2 ou 3 versículos, se não me engano, o Salmo 133. Mas nós temos o maior salmo, capítulo 150, com 176 versículos. Imagine musicar este salmo, com 176 versículos. Então, os salmos são odes de alegria, são declarações da vivência humana, como nós podemos acompanhar, e hoje qualquer um de nós pode fazer um salmo, pode fazer seu ode de alegria. Vamos experimentar rapidamente? Quem quer fazer um ode de louvor a Deus aqui? Fale, faça. Pode fazer. Eu vou te ajudar. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me deu uma casa para eu morar, com comida, meu pai e minha mãe. Fale. Amém. Isso é um salmo, é um ode de louvor que você faz. Quantos de nós já não fizemos esse ode de louvor? Que a gente está ou em grande aflição e faz uma grande exclamação a Deus. E rasga. ODE. ODE. É uma grande expressão a Deus, que você rasga o seu coração, ou que você faz um grande agradecimento a Deus, totalmente pessoal, é só seu. Hoje Deus ainda está esperando que nós apresentemos salmos atuais a Ele. Amém? Que são as nossas declarações totalmente pessoais para Deus. Agora, o que os salmos hoje nos trazem, porque existe a musicalização dos salmos, né? Mas eu vou assemelhar muito ao que o coro canta. O coro
Fiquei tão feliz de ver esse espaço aqui para o coro. Eu amo quando o coro pode cantar de frente para a congregação, porque assim a congregação vê o coro, vê as expressões, né? Então, isso aqui para mim foi muito bem pensado. Mas vejamos, o coro, que é o grupo de pessoas, pode cantar, porque eles treinam várias manifestações vocais no mesmo hino. Vamos entender o que é isso? Então, eu vou tocar aqui para vocês. Em uníssono. E as mulheres cantaram em uníssono. Já deu para identificar? Quando você canta, todas as mulheres cantaram o mesmo som ao mesmo tempo. Todos os homens cantaram o mesmo som ao mesmo tempo. Mas cantaram na mesma altura? Não. As mulheres cantaram. Quando cantamos juntos, já não é uníssono. Além de uníssono, é um canto em oitavas. Está cantando fino e está cantando grosso. E isso é uma manifestação que o coro, grupo de pessoas, pode cantar. Vamos ver outra. É o cânone. O cânone é um grupo começa e o outro grupo vai depois. Vamos treinar isso. Então, como é que eu vou dividir aqui? Vamos fazer assim: vocês são um grupo e vocês são outro grupo. Eu vou começar com vocês. Agora vocês começam. Amém? Isso é um cânone, tá? O grupo coral pode, o grupo do coro pode cantar isso. Agora, o coro pode cantar também em forma coral. Então, vamos ver como é que é a forma coral. Vou fazer aqui um som. Sopranos, tem sopranos aí? Então, sopranos, vocês vão fazer. Oh, sopranos. Oh. Cadê os sopranos? Cantem. Oi, amiga. Ah, obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha lá. Sopranos, Deus abençoe, meu querido. Oh. Tá, os contraltos, os mesos. Oh. Cadê os mesos? Isso. Tenores. Oh. Tenores. Tenores, desculpa. Oh. Tenores. Oh. Baixos. Muito bem, vamos fazer ao mesmo tempo. Cada um na sua voz. Vamos? Você que ficou de boca fechada,
Você tem que escolher uma voz para você. Porque você vai estar no céu também. Não, aqui só tem gente afinada. Aqui só tem gente que canta. Vamos de novo, eu quero os baixos. Primeiro os baixos. Tenores. E os mesos. Sopranos. Isso. Então vamos lá, juntos. Viram? Cantar a 4 vozes é cantar em forma coral. Então, o coro, o grupo que canta, pode cantar coral, pode cantar uníssono, pode cantar em oitavas, pode cantar cânone, pode cantar fuga, pode cantar várias manifestações vocais. Vocês compreenderam? Isso. Então, acho que o tempo já acabou. Só falta, já passei 4 minutos. Então, mais uma informação. Gostaram dessas informações? Por quê? Porque o que Lutero fez com a reforma, uma coisa que Lutero fez, é que ele ficou muito incomodado com a congregação, com o cidadão comum. Estamos no período medieval, estamos falando de feudalismo, estamos falando de vassalos. Então, quem nascia numa classe social não podia ascender a outra classe social. E Lutero se incomodou muito com isto, porque o Evangelho traz igualdade, né? E vocês sabem o primeiro livro a ser impresso, né? Foi qual, hein? Primeiro livro a ser impresso, hein? Ah, tá, cristão não tem dúvida disso. Glória a Deus, aleluia, reverendo. Cristão sabe, aliás, cristão até por conta disso, cristão sabe a Bíblia de cor e salteado, né? Que lê, estuda, que é uma beleza. Enfim, aleluia. Enfim, Lutero queria que você pudesse ler a Bíblia, né? Tem um texto bíblico muito importante quanto a isso, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta. Podemos glorificar a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece, meus queridos? Lutero propõe escola para os filhos dos fiéis, ok? E aí começa a ter escolas que não fosse só para quem fosse seguir a carreira sacerdotal. Teve importância para nós ou não teve? Começam-se as escolas confessionais, ok? Depois o mundo vem e copia isso, traz isso para o mundo todo. Quem começa? Lutero, com a reforma protestante. Isso é importante ou não é? Muito, porque ele queria que você pudesse ler a Bíblia. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Informações. Informações te qualifica, faz com que você perceba sempre a informação de Deus, sempre vai fazer com que você perceba o seu valor, sempre vai fazer com que você perceba o cuidado de Deus sobre quem? Sobre você, sobre a sua vida, a importância que Deus dá a você. Entende? Então, isto daí. Passado, deixa eu dar um pulo e apresentar para vocês os inários. Homem, depois de uma certa idade, se bebe água, às vezes precisa ir ao banheiro. Eu já fui várias vezes, entende? Então, mas então, a questão é o seguinte. Deixa eu ver se eu... aqui tem. O primeiro inário aqui no Brasil foi pelos congregacionais. Dona Sara, olha só,
salmos e hinos. Todos usavam salmos e hinos. Sabem quantos hinos tem os salmos e hinos? Eu pus uma cola aqui para mim. 652 hinos. São poucos? Ok. Logo a seguir, os presbiterianos passaram a usar o inário evangélico, tá? E os metodistas usam até hoje o inário evangélico. O inário evangélico tem 690 hinos, 692 hinos, poucos. Depois veio o cantor cristão. Os batistas usam 581 hinos. Pouquinhos, né? Ok. Aí vem o novo cântico, né, que nós usamos, presbiterianos. 400 hinos. Pouquinho? Não, né? Tem a harpa cristã, que os assembleianos usam, 636 hinos. Aí tem o inário adventista, os adventistas usam 610 hinos. E tem o inário para o culto cristão, que os batistas também estão usando esse inário, 613 hinos. Eu estou meio confuso aqui. E este aqui é o Melodias de Vitória. Eu cantei, os 2 hinos que eu cantei são do Melodias de Vitória. Ele tem 200 hinos, 225. É um inário que traz música para grupo feminino, grupo masculino, solistas e coro. Ok? Irmãos, vejam só. Começou lá com Lutero, o hino protestante, lá em 1500 e pouco. Nós estamos em que ano? 2025. Quantos séculos de hinos nós já temos? Este é um patrimônio nosso. O mundo não imitou este gênero musical. Os hinos são um gênero musical, só nosso, patrimônio exclusivamente dos cristãos. O mundo não imitou. É a prova de que Deus deu esse gênero musical para quem? Para nós. Então eu fico muito feliz quando uma congregação para ouvir sobre hinos. Uma congregação que canta os hinos. Porque o hino, ele reafirma a doutrina daquela comunidade. Estão me entendendo? Onde vai cantar hino do Inário Novo Cântico? Na Igreja Católica? Na Igreja Adventista? Na Igreja Batista? Hino do Inário Novo Cântico será cantado aonde? Na igreja, se a Igreja Presbiteriana cantar. Vocês têm aqui 400 hinos. Desses 400, quantos você conhece? Eu arrisco dizer que se conhecer 50 são muito, é muito. Então, vejam, a partir de Lutero, quantas experiências esses homens e essas mulheres passaram para escrever esses hinos atemporais. Aqui nós temos vários Luteros, nós temos vários Simontons, nós temos vários, qual é o seu nome, Ribeirão? Vários Guilhermes, vários homens e mulheres que dedicaram a vida a Deus de uma tal forma que receberam esta unção. E você, meu irmão, você que tem o seu inário em casa,
tem na Bíblia, etc e tal. Ah, eu não conheço essa melodia, mas o irmão sabe ler. Lembra lá de Lutero? Começou lá. A escola era para os filhos dos fiéis. Depois o mundo começou a imitar. Os governos começam a existir, né? Não vou dar uma aula sobre feudalismo agora, mas os irmãos vão entender a formação dos burgos, as cidades, através dos portos, né? Enfim. E aí, ele te deu essa possibilidade. O irmão pode pegar e ler aquele poema, aquela poesia, e ver que ela tem início, meio e fim. Ela conta uma história, ela conta uma experiência com início, meio e fim. Mas cada tradução é feita pela visão doutrinária daquela comunidade. Se vocês pegarem os mesmos hinos que tem comum nos diversos hinários, os irmãos verão diferença na tradução, porque é a visão doutrinária daquele grupo. Entenderam? Olha a importância disto. Os cânticos são tão importantes quanto. Paulo coloca em mesmo pé de igualdade, mas um não é em detrimento ao outro. Mas os cânticos, o cântico que é cantado aqui, é cantado em qualquer outra igreja. Não identifica ser a igreja presbiteriana. O que identifica musicalmente ser a igreja presbiteriana? O hino. É importante isso, mas é um patrimônio, é só nosso. É para nós nos orgulharmos ou não desse patrimônio que Deus nos deu. Muito bem, meus irmãos, há tanto para lhes falar. Eu pensei em fazer aqui também uma questão prática, que era você reconhecer o hino, porque mais de 5 séculos, o que acontece? O hino ganha vários estilos, mas se você ouvir um hino, você vai identificar que é hino. Tá? Então, vou encerrar fazendo esse tipo de exercício. Escolha um número. 4, de qual inário? Do Novo Cântico? Tá. Dá para perceber que é hino? Dá ou não dá? Dá para perceber que é hino, porque você ouve as 4 vozes ao mesmo tempo. Então, para você ver melhor essa diferença, ouça isso aqui. Isso soa um hino? Não, viu? Você já está ficando com condição de identificar auditivamente hino. Escolha um outro número. 64 do Salmos e Hino. Dá para identificar que é hino? Dá, você vê a estrutura sonora, não é? Vou pegar aqui qualquer coisa, abrir em qualquer lugar.
Onde você ouvir hino, você identifica. Hino de qualquer um desses períodos. Isso que identifica seu mesmo gênero. Compreenderam? Gostaram da nossa aula? Pois é. Um dia vocês me chamam de novo e eu dou continuidade a este trabalho. Agora, escolham um hino para eu cantar aqui para vocês, do Inário Novo Cântico. Qual é o hino do seu coração? 47 do Novo Cântico? Eu vou trazer o microfone para o nosso amigo não ter que vir aqui de novo. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém? Acabei de explicar que por conta da tradução, eu mesmo cantei, porque quando eu não olho a letra, vem a letra do cantor cristão. Entendeu? Eu tenho que prestar muito atenção. Cada denominação vai traduzir conforme a sua doutrina. Tá? Então, os hinos reafirmam, são poemas que reafirmam a doutrina daquele grupo religioso. Ok? Então, vejam a importância dos hinos. Agora, sim, irmão, os hinos são assim. Eu tenho que vir um dia, eu optei, peço mil desculpas, pastor, perdão, em vez de contar a história dos hinos, eu lhes passar essas informações, porque são informações talvez mais técnicas, que você não encontraria fácil no Google. Mas as histórias dos hinos, você pode digitar lá e você vai encontrar. Está bem? Se tivesse mais tempo, claro que eu contaria. Irmão, pois não? Sim, até por isso que surge o Inário Novo Cântico, né? Até por isso. E eu agora, terminando, você passou a amar mais um pouquinho os hinos? Ver a importância dos nossos hinos? Observem que eu não estou falando contra os salmos, nem contra os cânticos. Eu mesmo faço todos os estilos, tá? Como Zaqueu, eu quero subir. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu faço todos os estilos, mas hoje eu vim lhes falar sobre hinos, porque os hinos são patrimônio nosso. Os cânticos, eles vêm da influência da música pop norte-americana, ok? Vem da balada, vem de outros gêneros musicais que não eram nossos, mas os hinos não. Os hinos são exclusivamente nossos, tá?
Mas se vocês quiserem que eu cante cânticos, eu amo também. Faço programas de cânticos, tá tudo bem. Mas os hinos têm um lugar de importância maior dentro da nossa liturgia reformada. Aí eu vou terminar contando uma experiência. Quando eu trabalhei com rock, lá na década de 80, e aí os roqueiros com quem eu trabalhava, eles me falaram o seguinte: quando eles queriam ir numa igreja, e eu fiquei muito surpreso com isso. Quando eles queriam ir numa igreja, eles procuravam uma igreja que cantasse os hinos bem tradicionais. Porque a música pop, eles passavam, ouviam, e parecia a música que eles estavam fazendo. Então, eles não se interessavam por entrar. E eu estava contando essa experiência lá na catedral, no ensaio da orquestra. Aí um violoncelista pede a palavra e fala assim: ô William, eu quero corroborar com isso que você está falando, porque os meus amigos roqueiros foram convidados por um outro a ir na sua igreja, e na igreja lá de alguém. E aí, depois, esses roqueiros indagaram a este que o convidou e falou: a sua igreja só canta rock? Estão entendendo? Por quê? Os cânticos, eles vêm da música pop, dos movimentos. É uma outra aula que eu poderia explicar para vocês. Os movimentos populares norte-americanos que chegaram aqui. Eu estou falando contra isto? Não, porque Lutero mandou fazer isso. Pegar um tema popular, dar roupagem sacra e santificar o Senhor. Então não estou falando contra, estou trazendo apenas uma palavra informativa. Vocês me entenderam? Mas eu tive esses dois testemunhos. Compreenderam? Então, estejamos atentos à recomendação bíblica. Salmos, hinos e cânticos espirituais. As três expressões. Glória a Deus, porque aqui vocês têm as três, né? Eu ouvi anunciando o ensaio do coro, estamos os salmos aí. Vocês cantam os hinos e tem uma banda que louva a Deus de uma maneira muito expressiva, especial, que a gente se sente elevado, né? Então, minha irmã, para nós encerrarmos. Elvis Presley, Leontyne Price, Whitney Houston e a maioria dos cantores norte-americanos, muitos vieram da igreja. Muitos vieram da igreja, né? Então, meus irmãos, não posso ultrapassar mais, tá? Muito obrigado por vocês terem permitido... Opa, ia caindo aqui, perdão. Passou muito. Reverendo, por favor. Ah, tá. Queridos, no dia 8 de abril, tá? Organizado também pela Denise Lima, que era coordenadora da Sala Carlos Couto, aqui pertinho, Teatro Municipal, eu vou estar cantando Spirituals, tá? Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Tá bom? Então, vai ser lá, Teatro Municipal, dia 8 de abril, às 18 horas. E eu vou contar também um pouco da história dos Spirituals. Então, vocês todos estão convidados. Entrada franca, às 18 horas, tá? E terça-feira agora, também lá no Teatro Municipal, se você quiser ganhar um livro sobre uma grande missionária, vejam só, isso também é um dado muito importante para nós, porque é um espaço secular
e abriu a oportunidade para o lançamento de um livro de uma missionária. Essa missionária, Lucy Guimarães, ela foi professora de hebraico quando começou o seminário em Portugal, tá? Uma brasileira, e uma amiga resolveu custear a biografia dela, e ela não vai vender os livros, ela vai doar os livros. Então, em prol do evangelho, em prol da nossa causa, caso você possa, esteja lá terça-feira agora, dia 18, às 18 horas, para ouvir a história dessa missionária, também ganhar um livro, para então se ater sobre as experiências dela. Isso. Quero agradecer em nome do Conselho a sua presença, do companheiro que trabalhou junto, qual é o nome dele? Cláudio, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Nós fomos muito abençoados. Que o irmão volte outras vezes. Denise, vamos coordenar para a gente aprender mais sobre hino, né? Não deixar morrer. Queria chamar aqui à frente o nosso vice-presidente do Conselho para que nos conduza a Deus em oração, presbítero Domício. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que presenciamos e experimentamos nessa manhã, ó Deus, e louvamos o teu nome porque fomos edificados em Cristo, especialmente também neste momento final, através do Ilém, que ele nos trouxe conhecimentos técnicos importantes, relevantes para o crescimento da tua obra, Senhor. Que nós possamos valorizar também as expressões musicais como forma de louvor e adoração ao teu nome. Nos abençoe nesse dia, muito obrigado por tudo. Agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Uma excelente semana. Todos iluminados, iluminemos as trevas. Amém. Até quarta-feira, culto de oração, 19 horas. Estejam